arrepiar. Aconteceu em Recife, na delegacia de homicídios. O delegado adjunto de lá nunca foi amigo dos ofícios, mas sempre gostou da tortura e da lógica. Quando o preso é ser humano, ele aplica a tortura pura. Quando é animal rastejante, aplica a psicológica. E foi assim que trancafiou no mesmo xadrez um antigo camponês que virou ladrão e uma cobra com chupalho, peças que se arrastam no chão. Voltou o camponês no pau de arara e lhe propôs uma adivinhação. Diga, paca, tatu, cutia não. Paca, tatu, cutia não, repetiu o camponês obediente. Você não é nem pitonisa nem vidente, declarou o delegado, e caiu de chicote no ladrão aprisionado. Você nem burro é, quanto mais inteligente. Diga, paca, tatu, cutia não. Paca, tatu, cutia não, gemeu o camponês que virou ladrão. Nisto apareceu uma espessada, trazendo uma cobra laçada. Acho que cobra é essa, Manuel? Perguntou o delegado. É uma cascavel desafinada. Mas você tem prova? Prova velha e prova nova. O chocalho dela não dá prova, só batalha em bossa nova. Com base nesse repertório, deduzimos que ela deve ter alguma coisa investigatória. Então, olha no xadrez, junto com o camponês. O camponês gritava: ai! Esbordoado no xadrez, no pau de arara enganchado, e a cobra lá no local, chocalhando o samba do desafinado. Os bichos pernambucanos denunciaram aos leões africanos que na cidade do Recife a lei era muito dura, que botaram um bicho-homem com fome no mesmo covil com uma cobra gentil, que essa era a lógica da tortura. Torturado pela fome, o preso humano ia acabar comendo a coleante criatura, dita cascavel, como se ela fosse uma rapadura desfrutada de mel. Houve protesto no mundo inteiro, passeata no zoológico, greve no reduto biológico, comícios no galinheiro, protesto na ONU dos rinocerontes, rebelião no canil dos perdigueiros. Os bichos do mundo inteiro protestavam contra a tortura cruel a que era submetida a inocente cascavel, ameaçada de ser comida viva, crua, inteirinha, pelo camponês que via nela não uma cobrinha alegre dela, mas sim uma cunha de saborosa farinha. O delegado adjunto, escutando esses clamores, falava como um defunto: minhas senhoras e meus senhores, palavra é como presunto, a gente engole e o som vai junto. Vocês podem gritar, injuriar e reclamar, que eu nada tenho a declarar. Minha escola foi a ditadura, e nela aprendi que a tortura tanto bate até que fura, e quando fura, o preso jura. E quando jura de joelhos, mostra ser bom meu conselho. Quem entra aqui tem que lhe dar a confissão, aquela base do tudo ou nada. Eu sou um camponês ladrão, eu sou a famigerada cobra desafinada. Mando assinar o depoimento e condeno a 30 anos de confinamento aquele mau elemento. Pau é pau, pedra é pedra,
E lei é lei. Quem quer viver sossegado tem que aprender isso que aqui falei, porque senão vai acabar esbordegado. O ministro da Justiça anunciou que no Recife vigorava a lei do delegado adjunto, e por isso ele, o ministro, não podia enfiar o nariz naquele assunto. E assim ficou a situação. Camponês enganchado no pau de arara, que nem uma capivara em extinção, e a cascavel arrastando o seu véu no chão sujo da prisão. Mas foi aí que a fome do camponês ficou tão forte que, se ele não comesse a serpente, ia acabar feito irlandês, que morre de fome sem deixar semente. Se não comesse a cascavel, o camponês esfomeado não durava nem um mês. Ia partir daqui direto para o céu, igual um faquir. Foi quando a cobra, não resistindo à tortura, chamou o delegado adjunto e disse a verdade pura. E apanharam na rua escura, sem a ordem de captura. Mostrei os meus documentos de cascavel, mas ainda assim me tomaram por rebel. Agora, um camponês de barriga vazia quer devorar-me, sem temer a azia. Tudo isso atenta contra os meus direitos de cidadã, mas não tenho tempo de fazer valer os meus direitos, pois fiquei sem meu amanhã. O camponês, que há 3 meses não tem queijo, já imagina que eu seja uma gostosa truã de caranguejo. Ora, se tudo me é adverso, só me resta ser real confesso. Eu confesso. O delegado adjunto chamou o escrivão, o soldado, o prefeito e o capelão. Todo mundo veio junto. Agora, disse o adjunto triunfante, agora ouçam a confissão desta senhora. A cascavel desenrolou o seu anel e confessou. Capivara não é paca, aroeira não é jaca, carneirinha não é vaca. E eu finjo ser uma cascavel, mas sou de fato uma jararacuçu. Era uma jararacuçu, usando indevidamente o chocalho roubado de uma cascavel, a famosa feira de Caruaru.